no livro dos Espíritos, no livro 3º, capítulo 2, que fala sobre a lei de adoração. No 4º item, fala sobre a prece. A pergunta de número 660, Allan Kardec perguntou aos Espíritos: a prece torna o homem melhor? E eles responderam: sim, porque aquele que faz preces com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhes envia bons espíritos para o assistir. É um socorro jamais recusado quando o pedimos com sinceridade. Então, realmente a prece nos auxilia a sermos melhores. Fazemos então essa ponte, essa ligação com o nosso Pai Celestial. No livro Fonte Viva, psicografia do nosso irmão Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição de número 61, que tem o título Nunca Desfalecer. O texto foi escrito por Lucas no capítulo 18, versículo 1, diz: orar sempre e nunca desfalecer. Orar sempre. Então, não é orar de vez em quando a dor aperta, né? Quando as dificuldades surgem, quando o corpo adoece, ou algum familiar querido, ou amigos. Ele está dizendo, orar sempre e nunca desfalecer, porque nós nos sentimos desfalecidos com qualquer coisa, né? Basta alguém, às vezes, passar por uma dificuldade muito grande ou uma enfermidade repentina, nós costumamos desfalecer a nossa fé, a nossa confiança no nosso Pai Celestial. E Emmanuel, então, comenta esse pequeno texto do Evangelho. Diz Emmanuel: não permitas que os problemas externos, ou as coisas que nos acontecem, né, no nosso dia a dia, inclusive os do próprio corpo, quando a enfermidade bate na nossa porta, né, te inabilitem para o serviço da tua iluminação. Então, quando a dor bate, ou algo acontece nos trazendo maior dificuldade, nós costumamos desfalecer a nossa fé, e aí abandonamos muitas vezes o trabalho, né? E ficamos então inativos. Então ele diz que nós não devemos permitir que esses acontecimentos externos, né, nos paralisem a nossa marcha. Enquanto te encontrares no plano de exercício, qual a crosta da terra, serás sempre defrontado pela dificuldade e pela dor. Então, enquanto estivermos aqui, reencarnados na terra, né, diz Emmanuel, que nós seremos sempre defrontados pela dor, pela dificuldade, os sofrimentos que batem à nossa porta, porque nós sabemos que aqui é uma escola, né? O planeta Terra é um hospital, onde a todos recebe, todos que aqui estamos, disse Jesus, somos doentes, não somos bons. É uma escola onde aprendemos lições preciosas para nos retificarmos, para modificarmos, né, a nós mesmos. Continua Emmanuel dizendo, a lição dada é caminho para novas lições. Então, quando ocorre alguma dificuldade no nosso dia a dia, seja conosco ou ao nosso redor, ou seja, mesmo em nós mesmos, dificuldades que ocorrem, são lições, como diz Emmanuel, é uma lição que nos é trazida, nos indicando
novos caminhos a trilhar, né? Então, toda dor, toda dificuldade ou tudo que nos acontece são lições preciosas. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Então, através de algo que nós não compreendemos, algum segredo que ocorre, que nós não sabemos desvendar, né? E quando o desvendamos, ou quando resolvemos esse problema, outros vão aparecer. Então, sempre vai ter algo em que nós vamos ter que esclarecer, que resolver. Não podemos, então, cruzar os braços, desfalecer diante dessas lições preciosas, onde nós vamos aprendendo ao longo do dia a dia lições novas. Se erramos, na próxima lição nós já sabemos que daquela forma não vai dar certo, não devemos mais fazer daquela forma, mas sim encontrar novos caminhos para a resolução dos problemas que surgem. Outra não pode ser a função da escola senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Então, como a Terra é uma escola, né? Estamos aqui para aprender, porque essa escola, ela nos ensina lições preciosas. Nessa convivência uns com os outros, vamos aprendendo as lições necessárias para a iluminação da nossa alma. Então não devemos desfalecer, mas manter sempre o pensamento ligado a Deus, o nosso Pai, em oração constante. Na maioria das vezes, quando algo não bom nos acontece, nós desfalecemos e muitas vezes até culpamos o nosso Pai pelo nosso fracasso, né? Ou culpamos aqueles que nos cercam pelo nosso não cumprimento daquilo que a gente desejava, da forma que a gente queria, culpamos as pessoas que nos cercam. E ao invés de usarmos esse antídoto da oração, buscar a presença do nosso Pai Celestial, a presença de Jesus, que diz que não nos abandonaria enquanto houvesse um só gemido aqui na terra, rogando a assistência, a inspiração, para que possamos então encontrar a solução para aquele enigma ou aquele problema surgido ou aquela dificuldade que nos aparece a todos os instantes no nosso dia a dia. Então vamos aprendendo, vamos ensinando aqueles que estão ao nosso redor, que estão em maiores dificuldades de compreensão do que nós, né? E assim vamos exercitando a nossa capacidade de aprender novas lições e aperfeiçoando-as. Enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. Então, em todas as situações que nos acontecem, devemos estar, como diz Emmanuel, cheios de calma, ter bom ânimo, ter paciência em qualquer situação. Na maioria das vezes assim não agimos, né? Rapidinho a gente se irrita, a gente já não quer mais fazer parte desse ou daquele grupo, não quer mais fazer parte dessa ou daquela atividade, porque não concordamos com a maneira do outro ser, de pensar e de agir. Ao invés de buscar a inspiração divina para encontrarmos uma solução pacífica, onde não vamos maltratar nem magoar ninguém, mas dar continuidade às nossas tarefas, né? Aonde quer que estejamos. Foste colocado entre obstáculos 1000 de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Então, nós estamos colocados aqui na Terra, cada um de nós, entre 1001 obstáculos diferentes, né? Para que possamos assim vencer as inibições que ainda trazemos dentro de nós. Então, nada acontece realmente por acaso. Aqui trazemos
dentro de nós as dificuldades que cada um de nós temos, mas também as condições para cada um de nós superar essas dificuldades com bom ânimo, com boa vontade, com coragem, com confiança e com essa certeza de que nós não estamos sozinhos. Continua Emmanuel dizendo: enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirarás cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Então, enquanto a nossa população terrena não se adaptar à nova luz, ou seja, se não fizermos o esforço para nos adaptar a essa nova luz, ou seja, aos ensinamentos que Jesus nos trouxe já há 2000 anos, fazermos luz. Ele diz: vós sois luzes. Não se acende uma candeia e coloque embaixo do alqueire, mas sim em cima no velador, para que todos a vejam e iluminem o ambiente, né? Então devemos fazer essa luz dentro de nós para que ela possa brilhar, para que possamos, com o exemplo do nosso viver, auxiliar aqueles que ainda não despertaram a consciência, né? Então, enquanto assim não agirmos, vamos estar cercados realmente de lágrimas inquietantes, diz Emmanuel, e também cheios de sentimentos impensados, escuros. O momento que estamos vivendo, quantas pessoas ainda mantêm o pessimismo? Quantos ainda vibram na morte de alguém ou de algumas pessoas que ainda agem de forma cruel com seus irmãos? Ao invés de usarmos a oração, as vibrações amorosas, rogando a assistência do nosso Pai Celestial para todos, porque Jesus disse que o são não precisa de médico, mas sim os doentes, né? Então precisamos ter esse olhar de Jesus no nosso viver e olhar os acontecimentos ao nosso redor, aqueles que não coadunam com a lei de amor, termos compaixão, termos misericórdia, porque também nós precisamos de misericórdia e de compaixão, porque também cometemos erros e falhas, ainda não conseguimos ser luz, ainda estamos nessa conquista da luz íntima. Diz Emmanuel: dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Então, aprendermos a desculpar aqueles que nos magoam, que nos ferem, e auxiliar. Porque quando alguém nos magoa, qual é o nosso primeiro sentimento? De abandono. Se estamos auxiliando, a gente já não quer mais auxiliar. Não, agora ele vai tomar conta dessa tarefa sozinho, né? Já que ele sabe tudo, ele vai ficar sozinho. Não precisa da minha ajuda. Emmanuel diz que não, devemos desculpar e continuar o trabalho no bem. Porque o trabalho no bem, através da oração, desse sentimento amoroso, ele nos reanima e nos restaura, nos fortalece a nossa alma diante das dificuldades que surgem. E continua ele dizendo: lembra-te de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo, desde a vinda do Senhor. Então, rememorar aqueles acontecimentos há mais de 2000 anos, quando Jesus aqui esteve. Como os cristãos passaram por aflições, por dores. Quantos foram cantando para o meio do circo do Coliseu de Roma. Entregaram ali as suas vidas físicas, cantando, louvando a Deus, o nosso Pai. Testemunhando a fé, o amor, a confiança no Pai Celestial. Então, ele diz para a gente recordar. E o próprio martírio de Jesus, testemunho vivo para todos nós, mostrando que nós somos capazes de vencer as nossas próprias dificuldades,
sem amaldiçoar, sem condenar, sem criticar a ninguém, como ele o fizera, e ter esse olhar bondoso, misericordioso para com todos. E aí Emmanuel nos faz algumas perguntas reflexivas para a gente refletir. Onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde está? Onde os romanos vaidosos e dominadores? Onde os verdugos da boa nova nascente? Onde os guerreiros que fizeram correr por causa do Evangelho rios escuros de sangue e suor? Onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado? Onde as trevas da Idade Média? Onde os políticos e inquisidores de todos os matizes que feriram em nome do excelso benfeitor? Onde estão? Meditemos. Arrojados pelo tempo ao despenhadeiro de cinza, fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz, em que a figura do Cristo resplandece cada vez mais gloriosa no governo dos séculos. As palavras falam alto, mas mais alto do que as nossas palavras fica o exemplo. Porque as palavras, elas vão ao vento, mas o exemplo permanece. E foi isso que Jesus fez. O exemplo do seu viver, mostrando-nos e ensinando-nos que nós somos capazes de aprender, de exercitar o bem, através da oração e do trabalho. E finaliza Emmanuel dizendo: centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum. Ou seja, vamos focar nesse trabalho de ajudar, socorrer aqueles que sofrem mais que nós. O trabalho no bem comum. Seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Cada um de nós trazemos a nossa cruz, ou seja, as nossas dificuldades. E não é fora de casa, é dentro de casa, dentro do nosso lar, nós temos os nossos maiores professores, os nossos anjos tutelares, que nos ensinam, nos iluminam o nosso caminhar, se nos dispormos a aprender as lições que eles nos trazem, da paciência, da compreensão, da tolerância, da bondade. E aí, será que nós exercitamos essas virtudes dentro do nosso lar? Junto com os nossos irmãos que Deus nos emprestou por algum tempo? Os nossos amigos, no trabalho, aonde a gente está, as pessoas que nos cercam? Temos que pensar. Nas surpresas, continua dizendo ele, finalizando, nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que, antes de tudo, importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Então, sempre, orar sempre. Então, a oração é a do trabalho. Não é ficar ajoelhado 24 horas por dia, não. O que estamos falando? O que estamos pensando? Tudo que nós fazemos é uma oração. Estamos orando ao bem? Ou ao nosso orgulho, à nossa vaidade, ao nosso egoísmo? Então, essa lição nos traz reflexões profundas sobre nós mesmos. Muitas vezes as lições que estudamos, nós já lembramos de alguém. Nossa, essa lição
servia certinho para o meu irmão. Ele precisava estar aqui para ver, para ouvir. Né? Essa lição é para ele? Não, é para nós. Primeiramente para aquele que fala, porque o primeiro ouvido que ouve é o de quem fala. E se estende a todos nós. Porque ainda não somos perfeitos. Estamos aqui para nos aperfeiçoar. No livro Luz Acima, pelo nosso irmão X, psicografia de Francisco Cândido Xavier, a lição nos traz um diálogo de Jesus com Felipe, um dos seus discípulos. Aqui vamos ver a dificuldade que também os discípulos que conviveram mais de perto com o Mestre tiveram para implantar em seus corações a lição do amor, para compreender. Né? O título tem Na Subida Cristã. É o título da lição. E diz então o irmão X: Felipe, o velho pescador fiel ao profeta Nazareno, meditando bastas vezes na grandeza do Evangelho, punha-se a monologar para dentro da própria alma. Então ele pensava, né? Conversava consigo mesmo. A boa nova, dizia consigo mesmo, era indiscutivelmente um monte divino, alto demais, porém, considerando-se as vulgaridades da existência comum. O Mestre era, sem dúvida, o embaixador do céu. Entretanto, os princípios de que era portador mostravam-se transcendentes em demasia. Como enfrentar as dificuldades e resolvê-las? É o que nós muitas vezes também nos perguntamos. Como enfrentar, como resolver essa dificuldade? Ele que acompanhava o Senhor, passo a passo, atravessava obstáculos imensos de modo a segui-lo com fidelidade e pureza. Momentos surgiam em que, de súbito, via esfalecidas as promessas de melhoria íntima que formulava a si próprio. É quase impraticável a ascensão evangélica. Os ideais, as esperanças e objetivos do Salvador permaneciam excessivamente longínquos ao seu olhar. Se os óbices da jornada espiritual lhe estorvavam sadios propósitos do coração, que não ocorreria aos homens inscientes da verdade e mais frágeis que ele mesmo? Então, Felipe fazia essa reflexão íntima. Em razão disso, de quando em quando interpelava o amigo celeste, desfechando-lhe indagações. Jesus, persuasivo e doce, esclarecia: Felipe, não te deixes subjugar por semelhantes pensamentos. É indispensável instituir padrões superiores com a revelação dos cimos, inspirando os viajores da vida e estimulando-os quando for necessário. Se não descerrarmos as belezas do píncaro, como educar o espírito que rasteja no pântano? Não menosprezes impensadamente a claridade que refugie além. Mas, Senhor, dizia o companheiro sincero, não será mais justo graduar as visões? O amor que pleiteamos é universal e infinito. A maioria das criaturas, porém, sofre tristeza e incompreensão. Muitos homens chegam a odiar e perseguir como se praticassem excelentes virtudes. Filósofos existem que consomem a vida e o tempo, entronizando os que sabem tiranizar. É razoável, portanto, diminuir a luz da revelação, para que se não ofusque o entendimento do povo. No transcurso do tempo, nossos continuadores se encarregariam de mais amplas informações. Então esse era o pensamento, de Felipe. O Cristo sorria benevolente e acrescentava: se as ideias redentoras de nossos ensinamentos são focos brilhantes de cima, reconheçamos que a mente do mundo está perfeitamente habilitada a compreendê-las
e materializá-las. Não é a coroa da montanha que perturba a planície. E se obstáculos aparecem impedindo-nos a subida, estas dificuldades pertencem a nós mesmos. Uma estrela beneficia sempre. Convida ao raciocínio elevado, no entanto, jamais incomoda. Não maldigas, pois, a luz, porque todo impedimento na edificação do reino celeste está situado em nós mesmos. O velho irmão penetrava o terreno das longas perquisições interiores e concluía afirmando: Senhor, como eu desejava compreender claro tudo isto. Silenciava Jesus na habitual meditação. Certo dia, ambos se preparavam para alcançar os cimos do Hermon, em jornada comprida e laboriosa, quando o apóstolo, ainda em baixa altitude, se pôs a admirar deslumbrado os resplendores que fluíam da cordilheira. Terminara o lençol verdoengo e florido. Atacaram a marcha no carreiro íngreme, ou seja, começaram a subir a montanha. Agora era a paisagem ressequida e nua. Pequeninos seixos pontiagudos recheavam o caminho. Então, pequenas pedras, começaram a surgir no caminho. Não obstante subirem devagar, Felipe, de momento a momento, rogava pausa e, suarento e inquieto, sentava-se à margem, a fim de alijar pedras minúsculas que sorrateiras lhe penetravam as sandálias. Gastava tempo e paciência para localizá-la entre os dedos feridos. Dezenas de vezes pararam de súbito, repetindo Felipe a operação, e ao conquistarem as eminências da serra, banhados de sol, na prodigiosa visão da natureza em torno, o mestre, que sempre se valia das observações diretas para fixar as lições, explicou-lhe brandamente: Como reconheces, Felipe, não foi a claridade do alto que nos dificultou a marcha, e sim a pedrinha modesta do chão. O dia radioso nunca fez mal. Entretanto, muitas vezes, as questões pequeninas do mundo interrompem a viagem dos homens para Deus, nosso Pai. Quase sempre, a fim de prosseguirmos na direção do dever elevado e soberano, nossa alma requisita a cooperação dos outros, tanto quanto os pés necessitam da sandália protetora nestes caminhos escabrosos. Toda dificuldade na ascensão reside nos problemas insignificantes da senda. Assim também na caminhada humana. As questões mais íntimas, se conduzidas pela imprudência, podem golpear duramente o coração. Observa o minuto de palestra. Observa o minuto de palestra, aquilo que nós falamos. A opinião erradia. Quantas vezes, opinamos erradamente? Observar. O gesto impensado. Que às vezes um olhar, um gesto que fazemos, diz tudo, Podem converter-se em venenosas pedrinhas que cortam os pés. Então, o minuto de palestra, a opinião erradia e o gesto impensado podem converter-se em venenosas pedrinhas que cortam os pés, ameaçando-nos a estabilidade espiritual. Entendes agora a importância das bagatelas em nosso esforço diário? Perguntou Jesus a Felipe.
pescador galileu meneou a cabeça significativamente e respondeu satisfeito: sim, mestre, agora compreendi. Então, esta lição traz para nós reflexões, que é nas pequenas coisas, aquilo que a gente não dá importância nenhuma, botamos muitas vezes a perder um trabalho longo, né? Às vezes num minuto de invigilância, nós colocamos a perder todo um trabalho que já estamos realizando na nossa edificação íntima. Maltratamos, magoamos as pessoas, ferimos, né? E esquecemos das lições que Jesus nos ensina. A importância de estarmos em oração constante, vigiando o nosso pensamento. Disse Jesus: orai e vigiai para não cairdes em tentação. Porque a tentação não está fora de nós, está dentro de nós. Nós só somos tentados naquilo que nós temos de não bom dentro de nós. Porque se não gostamos de algo, podemos estar ali no meio ou ser convidados para alguma ação, não vamos ser tentados, porque não trazemos mais aquele vício dentro de nós, se já o vencemos. Mas se ainda está dentro de nós o sentimento da mágoa, do orgulho, da vaidade, basta alguém dizer algo que não gostamos, já nos sentimos feridos. E aí já reagimos da mesma forma, né? Quando o nosso comportamento já deve ser outro. Então, esse exercício constante da prática dos ensinos de Jesus merece de nós uma grande atenção. Como ele disse, orai e vigiai, mantermos o nosso pensamento sempre ligado ao nosso Pai. Quando algo acontece que nós já temos o conhecimento, vou buscar a assistência divina para me ajudar a não cair na tentação. Porque ainda trago dentro de mim esses defeitos, mas não posso mais assim agir. Então, somente com muito esforço, muito trabalho, boa vontade, nós vamos conseguindo vencer, como disse Jesus, o mal, não que está fora, mas que está dentro de nós. Então, a prece, a oração, ela nos ilumina. E o trabalho no bem liberta-nos desses sentimentos. Porque não podemos também ficar de braços cruzados. Então, assim vamos agir. Como vimos, Filipe compreendeu a lição. Mas como nós, né, ainda como eles, discípulos invigilantes que somos, muitas vezes ainda precisamos de chamados, né, precisamos de que alguém nos conduza a refletir. E esses professores não estão fora, estão dentro da nossa casa. É o familiar, é o filho, é o pai, é a mãe, é o irmão, é um parente mais próximo, é o amigo no nosso trabalho, onde a gente está. Muitas vezes nos chamam a atenção. Você já tem conhecimento, né? Precisa acordar. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça em cada um de nós o bom ânimo, a coragem, para não desfalecermos diante dos testemunhos, diante dos momentos difíceis que temos a trilhar. No momento estamos vivendo essa oportunidade de exercitar a compaixão, de exercitarmos o amor. Diante de tantos irmãos que nós temos visto nesses momentos tão difíceis, em que a crueldade se estende a tantos corações, no maltrato aos seus próprios irmãos, e vemos com muita dor inúmeros irmãos, ao invés de orar por aquele que está cometendo erro, pedindo a Deus a morte daquele que está errando. Jesus disse que o são não precisa de médico, mas o doente, o enfermo. Então somos todos enfermos, mas aquele que comete as falhas mais graves são os enfermos que estão na UTI, em estado gravíssimo. Então vamos unir os nossos corações em prece,
rogando a Jesus, a Deus, o nosso Pai, a misericórdia para que eles acordem e despertem as suas consciências, para que possam caminhar, buscando agora novos caminhos, superando as dificuldades que ainda trazem consigo. Então vamos agradecer a Ti, ó Jesus amado, pelas lições que traz para todos nós, reflexões profundas sobre nós mesmos, traçando para cada um de nós um roteiro de luz para trilharmos, iluminando o nosso íntimo e assim vencendo as nossas próprias dificuldades. Fortalece-nos, pois, Senhor, na boa vontade e na coragem para vencermos o mal, como Tu mesmo dissera, que não está fora, mas que está dentro de nós. E assim também usarmos de misericórdia, como Tens usado para conosco, envolvendo todos os nossos irmãos que praticam ainda a dor, que infligem o sofrimento aos seus irmãos aqui na terra. Que a Tua paz, Jesus, e o Teu amor envolva todo o nosso planeta Terra, todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, rogamos, Jesus, que a Tua paz, que o Teu amor nos envolva, amparando e abençoando-nos a todos, não só hoje, Senhor, mas sempre, que assim seja.